Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa manhã. Sempre é um renovo na minha vida, cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, rever os irmãos, conhecer novos irmãos. O que alegra muito meu coração ver que a obra aqui está cada dia melhor. Parabéns, pastor Hélio, e todos os pastores e líderes dessa igreja pelo trabalho maravilhoso que tem sido feito aqui nesse lugar. Amém, queridos? E antes de você se assentar, abra comigo a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, por favor. Traga um abraço para a sua Fabiana, das minhas filhas também, Esther, Mariane. Está um calor terrível lá no Brasil, que vocês não podem imaginar. Não dá para saber o que é pior. Se é muito frio, se é muito calor. Ou é 22, né? Porque você não soa e nem fica com calor. Porque está de derreter. Os que são cariocas, então, nem se fala. Está batendo 43 graus, vocês devem ter visto aí pela internet. Está quente, o negócio, a chapa está quente lá, literalmente. 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 24 em diante. O texto que nós vamos ler hoje é um pouco extenso, mas é preciso nós lermos aí para que nós possamos entender aqui aquilo que a história está nos dizendo. Diz assim: depois disso, 2 Reis 6, 24, depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode, meu rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Pusemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu outro dia: dá-me o teu filho para que comamos. Ela respondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro, e o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus, que bem lhe aprouver, se amanhã a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: veja como o filho do homicida mandou tirar-lhe a cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles, quando lhes chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disto não o comerás. Versículo 3: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, temos conosco o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado lá, à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, e vieram contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos porque a tua presença já está aqui nesse lugar. Nós podemos sentir a tua presença, sabemos que aonde a tua presença está, Senhor, tudo se transforma. Senhor, aonde a tua presença está, o fraco é renovado, o cansado é restaurado, o doente é curado. Senhor, o desanimado recebe um novo ânimo. Aonde a tua presença está, Senhor, a nossa perspectiva muda, porque nos livramos da nossa carne, nos livramos dos nossos sentimentos e somos cheios da sua presença. Podemos enxergar, não na nossa perspectiva humana, que é tão limitada,
nos enxergar na tua perspectiva. Te pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco, que teu Espírito tenha total liberdade de agir nesse lugar. Toma a minha vida e usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu estava meditando nessa palavra, texto que me chama sempre muito a atenção. Todas as vezes que eu leio essa passagem das Escrituras, me chama a atenção em vários aspectos, né? Acho que o que mais me chama a atenção é você saber que o povo estava numa situação tão difícil, ao ponto de eles estarem comendo cabeça de jumento com esterco de pombo, e ainda custava caro pra caramba, era extremamente caro. E eu sempre fico pensando que prato era esse, né? Que comida era essa, cabeça de jumento com esterco de pombo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O Espírito colocou no meu coração, em primeiro lugar, é a situação em que Samaria, que era a capital de Israel, estava vivendo. O rei da Síria havia cercado a Samaria, sitiado, a palavra que usa, que eles tinham sitiado. O que era o sítio? Né? Era uma condição onde a cidade tinha muros, eles não tinham como entrar na cidade de uma vez só, então eles sitiavam a cidade para que ninguém conseguisse nem entrar na cidade e nem sair da cidade. Então eles ficavam ali fechados durante, às vezes, meses. E aí o que acontecia? Conforme o suprimento ia acabando, eles não tinham condições de sair da cidade para se comprar mantimento, eles não tinham condições de receber coisas de fora, eles não tinham condições de levar as coisas dele para outro lugar. Então o povo ia enfraquecendo, as pessoas iam ficando fracas de fome, de sede, se eles não tivessem um suprimento ali durante muito tempo. E muitas vezes eu leio esse texto, o que me vem à memória, o que me vem à mente, melhor dizendo, essa técnica, essa tática do inimigo, ela é usada até nos dias de hoje. Porque ainda que não fiquemos sitiados, cercados por um exército do inimigo, nós ficamos sitiados às vezes de situações das nossas vidas que parecem que os meses passam e elas não mudam, né? Os meses vão passando e você fala assim, isso daqui está do mesmo jeito, ninguém entrou, ninguém saiu, é a mesma coisa. A gente fica naquela expectativa, vai chegar o ano novo, e aí chega o ano novo, você começa a perceber que só a folhinha mudou, porque as mesmas coisas de 2012 você está encarando em 2013, você paga as mesmas contas, você tem que fazer as mesmas coisas. É um negócio maluco, né? Que a gente se ilude às vezes tanto, 2013 isso, 2013 vai ser daquilo. Na verdade, quando mudou e pouca coisa muda, né? As coisas vão mudando conforme Deus quer que elas mudem, independente do mês, do ano, do dia. Deus muda a hora que Ele quiser mudar. O problema é quando você se vê cercado, você vê o teu casamento cercado pela mesma situação, o mesmo problema de relacionamento, o mesmo problema de comunicação, a mesma dificuldade financeira, a grana é curta, puxa daqui, fica de lá. Quer dizer, quem vive esse tipo de problema, né? Problemas de relacionamento, marido que olha para a esposa, dá choque, aquela maluquice, sabe? Você lutando contra os mesmos sentimentos que você lutava o ano passado. Ou seja, você vê que parece que você está cercado. Alguém se sentiu assim? Está acontecendo muito esse negócio? Eu já vi essa paisagem antes, eu conheço essa história, sabe? E se você tiver amigos de longas datas, você vai conversando alguns assuntos e você já conversou essa mesma história com seu amigo outras vezes. Você fala assim, nós tivemos esse papo antes, nós já conhecemos essa história, né? Eu tenho pessoas na minha família com problemas, às vezes de vício, de uso a droga, não sei o quê, e às vezes eu falo com pessoas da minha família, quando será que o nosso assunto vai mudar? Quando será que vai parar de falar desse assunto? Porque passa um tempo, você fala do meu assunto de novo, passa um tempo, você fala do meu assunto, parece que é um cerco, é um sítio, é um negócio assim que vem para trazer muitas vezes um desespero na nossa vida. E quando nós vemos essa história, nós vemos 4 personagens distintos, melhor, 4 tipos de pessoas distintas. A primeira que nós vemos nesse texto é o rei de Israel, que era Acabe na época. Então nós vemos o rei de Israel, qual foi a atitude dele? Quando ele ficou sabendo da história, que estavam comendo cabeça de jumento, esterco de pombo, que a mulher comeu o filho da outra, irmãos, não fiquem escandalizados quem não conhece direito a Bíblia, para meu Deus, que canibalismo é esse? Eu já escutei a história de alguns historiadores que dizem que aqui não era criança, não era um ser humano, eram os animais de estimação que eram considerados como filhos. Então, não sei, já escutei isso, já li isso algumas vezes. Eu também fiz, meu Deus, que nível, a pessoa comer carne de gente, né? Coisa horrível. Então eu procurei alguns estudos, fala que essa história aqui eram os animais de estimação. Você tem um gatinho em casa, tanto come, você vê pro gatinho assim, só tem 2 meses. Entendeu? Entendeu?
Dá uma olhadinha na Loli, né? Como é que é? Loli? Dá uma olhadinha na Loli assim, e fala, ó, filha, você é magrinha, mas isso é melhor do que eu você aqui. Então, dizem alguns historiadores que era esse caso. Então, quando eu ouvi falar, os caras estão comendo carne de gato, carne de cavalo, carne de não sei do que, cabeça de jumento, o rei ficou louco, o rei rasgou a roupa, um xilique no rei, o rei ficou xarope. E aí a primeira coisa que o rei faz, está aqui no versículo 31, disse o rei, assim me faça Deus, que bem me aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, ficar hoje sobre os ombros. Versículo 33, falava ele ainda com eles, quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei, eis que este mal vem do Senhor, que mais esperaria eu do Senhor? Então o rei mostra aqui o retrato do desequilíbrio, bicho desequilibrado, destemperado. É aquelas pessoas que quando as coisas estão bem, elas conversam normal com você, mas quando o negócio aperta, elas surtam, elas começam a fazer besteira. Você está conversando com o irmão aqui de Londres ontem, você viu? É umas coisas estranhas. Eu conversei com uma irmã domingo, e ela teve uma overdose espiritual, ela participou de conferência, ela foi nos cultos, ela estava não sei o que. Quando deu na quarta-feira, ela chutou o pau da barraca, porque isso, porque aquilo, e já não queria mais saber de nada. Então, são as coisas que acontecem. Tem um texto que eu medito muito em Provérbios 24, versículo 10, se você quiser acompanhar comigo, é só um versículo, a gente vai voltar já para 2 Reis, mas em Provérbios 24, no versículo 10, diz que se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena. Se no dia da angústia você se mostra fraco, a sua força ela é pequena. Vocês têm aqui um pastor que foi durante anos do exército. Eu escutei muitas histórias do pastor Hélio, que vocês escutam também, e falam muito no meu coração. O pastor sempre falava, bispo, quando eu fui instrutor de guerra na selva, queria saber se o soldado era bom, privava o cara do sono e de comida, que você via quem realmente a pessoa era. Deixa a criança com fome, deixa ele com sono, que você vai ver um ser que você não conhecia antes. E é verdade, a pessoa está tranquila, acabou o dinheiro. Irmão, tem gente que sobe nas tamancas, morde a sobrancelha, dá coice na mulher, o negócio, fica o cara vem com o espírito de roce automaticamente. Tem pessoas que já não tem problema com o dinheiro, o problema é o relacionamento. Se ele não tiver bem com o amor dele, se a mulher dele não está legal, se o marido dela não está legal, acaba o mundo, aquela pessoa entra em colapso emocional, ela fica irreconhecível. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Entendeu? Então o rei era mais ou menos assim. O cerco durou muito tempo e aquele rei, ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou matar Eliseu. A culpa é desse filho amado, eu vou acabar com a raça dele. Eu vou cortar a cabeça de Eliseu. São pessoas que em vez de buscarem solução, preferem buscar o culpado. Não muda nada, irmão. O culpado é o fulano, o culpado é o Beltrano, o culpado é o chefe, o culpado é o David Cameron, o culpado é a rainha, o culpado é alguém. O clima dessa cidade é o culpado. Você entendeu? Eu estava desacostumado com isso. Ontem, 3 horas da tarde, escurecendo. Foi inverno de novo, eu tinha esquecido como é que era. Muita gente fica deprimida, muita gente fica angustiada. 8 horas está escuro, 3 da tarde escurece de novo. E a gente arruma o culpado. Muitas vezes o culpado não é o tempo, o culpado não é o marido, nem a esposa, nem o filho, nem o chefe. O culpado não é ninguém. O culpado é uma conjuntura que nós estamos vivendo e nós temos que ter equilíbrio para esperar no Senhor, porque vai chegar uma hora que aquilo que está ruim vai mudar em nome de Jesus Cristo, e nós temos promessas sobre as nossas vidas. Mas não adianta botar a culpa em Deus, porque aqui no versículo 33 ele botou a culpa em Deus. Esse mal do Senhor que eu vou esperar de Deus. É assim mesmo, eu sacrifico, eu dou dízimo, eu ajudo, eu participo do estudo, eu pago um preço, venho com gel, chuva, com neve, com sol, amanhecendo 4 da manhã, amanhecendo 8, eu estou lá. E cadê? Minha vida não muda, eu dou a mesma coisa, eu quero casar, eu quero comprar, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes Deus não faz, a culpa vai para onde? Vai para Deus. E a pessoa já não ora mais, a pessoa não busca mais. Eu quero te falar, irmão, hoje Deus te trouxe aqui para te falar, acalma-te na presença do Senhor. É melhor você esperar para falar, para emitir opinião, e a hora que você falar uma coisa que tem a ver, do que você falar uma coisa que depois não tem como você trazer ela de volta. Todos nós precisamos desabafar, todos nós precisamos de amigos.
Todos nós vamos ter pessoas que vão escutar a gente no dia dos nossos, como dizem lá os pernambucanos, nossos aperreios. Quando você está aperreado. Tem algum nordestino aqui? Eu adquiri um dicionário, a primeira vez que eu morei, em 98, lá em Recife. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu cheguei na igreja e aí chegou uma irmã. Marcelo, fala com o senhor, eles cortam ela. Deixa eu falar com o senhor. Vai falar, irmã, eu estou muito aperreada, não sabe? Aperreada, até o aperreado eu sabia. Eu falei, o que aconteceu? Aperreada é aflita, angustiada, sabe, cheia. Né? O que aconteceu, irmã? Eu tenho 2 filhinhos. Um ficou bulindo com o outro. E buliu. Aí buliu, eu já não sabia o que mais. Bulir é mexer. Ficou bulindo com o outro. E eu disse para ele, pare de mangar com o teu irmão. Pare de mangar. Aí eu, mangar. Eu fui procurar também. Mangar é também provocar. E eu falei, pare, não parou. Teve uma pisa. Pisa usou a vara. Entendeu? Então, voltando para o assunto. Eu não perder a mania de contar a história. Então, voltando para o nosso assunto aqui. Você, às vezes você precisa botar para fora. Tem que tomar cuidado com quem bota para fora. Sabe? E em hipótese alguma, botar culpa em Deus, porque Deus não tem culpa de nada. A melhor coisa é a gente controlar a nossa boca mesmo. Porque quando a gente às vezes não controla a nossa boca, a gente esquece com o texto que está na Bíblia, em Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utilizar, comerá do seu fruto. Fala para o teu irmão, cuidado com o que você fala. Agora faça uma pergunta para o teu irmão: o Espírito Santo tem dirigido a tua língua? Deus, tem misericórdia da minha língua, Senhor. Segura a minha língua, Senhor. Sabe? Então esse é o primeiro cara, o primeiro tipo de pessoa, o descontrolado, o xaropeta, o cara que sai chutando palma, aquele, sabe, sai, não sei o que, eu vou botar a cabeça dele em céu, eu vou amaldiçoar Deus, está amarrado em nome de Jesus. Nós vemos aqui um outro tipo de pessoa, no versículo 2 do capítulo 7, o capitão do rei. Porém o capitão cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Eu sei que eu pulei Eliseu aqui, mas eu quero falar os 2 exemplos negativos logo, para depois a gente entrar nos exemplos positivos. Então, o rei chegou lá falando que ia matar Eliseu, amaldiçoou Deus, falou que a culpa era de Deus. Mas o profeta Eliseu falou assim: ouça a palavra do Senhor, ouça o que o Espírito tem para te dizer. Amanhã essa situação vai estar revertida, amanhã isso vai estar mudado. Mas sabe o que o capitão falou? Ainda que Deus fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer. E o profeta já deu maneira: eis que você vai ver isso, mas você não vai provar disso. Sabe por quê? Porque o capitão foi um incrédulo. Sabe, o coração de incredulidade é algo terrível. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, se você quiser ler, Hebreus 3, 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais acontecer em qualquer um de vós você tenha perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Às vezes a gente pensa que crer, se apegar às promessas é algo que diz respeito a mim. Ó bispo, é o seguinte: se eu quiser eu creio, se eu quiser eu não creio, isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a tua vida mesmo, mas Deus tem muito a ver com a tua vida. E você crer ou não crer diz respeito não só a você, diz respeito àquele que te fez a promessa também. E a palavra de Deus diz que um coração incrédulo é um coração, diante de Deus, um coração perverso, se afasta de Deus. Quando você está meio fraco espiritualmente, você está meio incrédulo, você tem amigo ímpio prosperando, você tem pessoas que você conhece, não conhece a Deus, porque aparentemente são muito melhores do que você, uma situação melhor do que a tua, seja ela qual for, e você às vezes lutando, pagando baita com preço, e aí a tua fé dá uma esmorecida. Você sente que a tua comunhão com Deus não fica tão boa quanto você gostaria que fosse. Alguém já teve essa experiência aqui? Não sou eu. Irmãos, é terrível. Por quê? Porque o coração incrédulo está na Bíblia. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça em qualquer um de vós que você tenha perverso coração de incredulidade que te afaste de Deus. Você vai se afastando, vai se amargurando, sabe? E esse negócio de estar sitiado, cercado, é outro texto de Provérbios que me veio à memória. A esperança que se adia faz adoecer o coração. Você está esperando 11, 12, 13, mês que
Aí você adia para depois. Aí ele falou que vai mudar. Vou esperar, ele vai mudar. Aí ele não mudou nada. Você olha assim, você fala assim também, olha, é difícil, eu acredito mais nessa situação. O coração vai se adoecendo. E muitas vezes essa decepção que nós temos com homens, ela às vezes é transferida no nosso relacionamento com Deus. E a gente fala assim, eu vou te louvar, não importa as circunstâncias. E muitas vezes a gente parece que está sendo espiritual, mas na verdade nós não estamos sendo espirituais. Estamos desistindo de sonhos. Daí fala, Senhor, eu te louvarei, não importa as circunstâncias. E aí quando você toca em determinadas coisas, fala, não, essa coisa eu não quero falar. Para mim isso daí já morreu, eu não quero mais falar sobre isso. Eu não sonho mais com isso, eu desisti disso, eu nem creio mais nisso. É parecido com o capitão. Ainda que Deus fizesse janelas nos céus, poderia acontecer isso. Incrédulo, incrédulo. E a palavra nós conhecemos. Quando você lê o capítulo 7 todo, quando Deus fez o milagre, o capitão viu, mas não comeu, porque foi incrédulo. Qual foi o único lugar que Jesus não fez milagre, irmãos? Em Nazaré. Você vai lá em Mateus 13:58, está escrito lá, e não fez ali muitos milagres, por causa do quê? Da incredulidade deles. Um Deus poderoso, um Deus que pode fazer qualquer coisa, não fez. Por quê? Porque aquele vilarejo, aquela cidade chamada Nazaré, eram pessoas incrédulas, que não criam no poder de Deus. Sabe, eu não sei qual é a situação, todos nós passamos por fases das nossas vidas em que a gente não consegue enxergar melhor, que a gente passa assim e fala assim, olha, isso daqui eu não sei mais o que fazer. Não subestime o poder de Deus na sua vida. Não pense que Deus não pode, com uma palavra, mudar completamente a nossa história, porque basta uma palavra, ele muda completamente a nossa vida. O impossível para o homem é possível para Deus. Amém? O Jesus falou assim, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos oraram para Jesus, então quem vai ser salvo? Jesus falou para ele, o impossível dos homens é possível para Deus. Jesus faz o camelo passar no buraco da agulha. Ainda que o buraco da agulha seja uma caverna, o cabelo tinha que abaixar, passar no buraco. Seja lá o que for, Deus ele é poderoso para tirar as nossas vidas. E seja lá qual seja o cerco que você estiver enfrentando. Tem alguém aqui precisando viver livramento de Deus na sua vida? Há alguém aqui precisando viver milagre, intervenção de Deus? Você crê que Deus pode fazer isso? Eu creio. Sabe, você crê que Deus pode mudar pessoas que você conhece há anos, que você fala assim, essa pessoa nunca mudou. Ela é papo gastor que não direito mais, ele fez peixinho, é desse jeito mesmo. Irmão, a gente conhece a Bíblia. Nós sabemos de homens que tiveram encontros com Deus e que tiveram a vida deles transformada. Eu quero te dizer, Deus continua fazendo milagres nos dias de hoje, em nome do Senhor Jesus. Alegra o teu coração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para outras pessoas. O profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava em Samaria? Estava. O profeta Eliseu estava no mesmo lugar que estava o rei? Sim. Morava no mesmo lugar. O profeta Eliseu morava na mesma cidade em que estava o rei e que estava o capitão. Estava afetado pelos mesmos problemas. Era um negócio assim que não tinha esse negócio que tinha elite que estava sendo privilegiado. Não, estava todo mundo no mesmo barco. A cidade estava passando uma situação terrível. Mas só que a postura espiritual de Eliseu foi uma muito diferente da postura de que o rei e o capitão tinham. Muito diferente. E nós vemos isso muitas vezes dentro de igreja. A palavra é pregada para todo mundo. Tem 120, 150, 200 pessoas numa igreja, seja lá quantas forem, a palavra é ministrada. Tem pessoas que tomam posse da palavra e vem mudança em outras. E continua exatamente do mesmo jeito. Que às vezes nem sequer escuta, que às vezes está no culto, mas está com o celular. Está com o tique-tique do dedo. Porque hoje em
diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á alguém de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amanhã o milagre vai acontecer. Amanhã, mais ou menos a essa mesma hora, o milagre vai ter acontecido. Sabe, irmãos, uma coisa que o Espírito Santo tem falado no meu coração durante toda essa semana. Está meditando no Salmo 42. No Salmo 42, no versículo 5, tem um texto que eu acho maravilhoso. Davi fala assim: por que estás abatido, meu? Por que se esmorece? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Espera. Davi estava falando com a sua alma. Quer dizer, por que se está abatido, meu? O Espírito Santo falou no meu coração: Marcelo, quantas vezes os teus sentimentos te botaram para baixo? Quantas vezes a tua alma, aquilo que você sente, acabou com você? Por que nós acatamos? A alma, você dorme bem e acorda mal. Alguém já teve essa experiência de dormir bem e acordar mal? Você dorme bem, acorda esquisito. Você está bem durante o dia, no meio do caminho você fica com peso no teu coração. A tua alma, os seus sentimentos falam para você: ó, dessa você não sai, você é nada mesmo, a tua vida não muda. E a gente infelizmente acata. A gente vai ficando cada vez pior. Mas aqui Davi tomou uma decisão. Por que você está batido, alma? Sentimento, por que você está assim? Por que você está esmorecido? Por que você está chateado? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Talvez você entrou hoje aqui angustiado, talvez você entrou aqui hoje triste, talvez você entrou aqui hoje achando que não vai mudar, mas isso é tua alma, isso é o teu sentimento. Ouça a palavra que Deus tem preparada para a tua vida, em nome de Jesus, porque o sentimento passa, a emoção muda, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Aleluia. Sabe, às vezes nossos sentimentos, se eu for dirigir pelo sentimento, a gente vai fazer besteira, irmão. Eu estou sentindo, irmão. Quando você toma decisões baseadas em sentimentos, é bronca. Usando de novo uma expressão dos meus amigos de Recife, é bronca. O negócio não é bom. Por quê? Porque você toma, você está sentindo, esse ciclo não muda, essa situação está me cansando, eu já vou dar um basta nisso agora, porque eu não vou começar 2003 desse jeito, eu vou e não sei o quê, e a pessoa vai lá. Irmão, muitas vezes toma as atitudes que às vezes não se dá para se consertar depois. Daqui a pouco o sentimento passa, a emoção se acalma. Estava conversando com o irmão outro dia, ele falou assim: bicho, Deus fez uma obra na minha vida tão grande, eu estava numa luta, num conflito tão terrível. Eu dormi por um milagre, eu não acordei no outro dia. Eu estava me sentindo muito melhor do que eu me sentia na noite anterior. Mudou. A alma é trabalhada por Deus, o sentimento é trabalhado por Deus, mas nós também temos responsabilidade, porque a base é que esse Salmo 42, o que estás abatido, amigo? O que se perturba dentro de mim? Porque o rei arrancou a cabeça? Porque falaram que você é o próximo da lista a ser despedido? Porque a situação está cada vez pior na Europa? Porque seja lá onde for, não muda isso, aquilo? Não, eu quero te dizer, Deus tem a resposta final para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Você precisa dar uma ordem hoje para a tua alma. Você precisa tomar atitude hoje para assim: por que você está batido, alma? Por que você está batido, espírito? Por que você está batido, sentimento? Por que está esmorecido? Por que está triste desse jeito? Espera em Deus. Feche os teus olhos, faça isso agora. Vamos fazer o exercício. Feche os teus olhos por um instante. Depois você lê, está no Salmo 42, versículo 5, versículo 11. Ah, por que estás abatido, minha alma? Por que se esmorece dentro de mim? Dê uma ordem na tua alma agora. Por que se esmorece dentro de mim? Por que está tão triste desse jeito? Por que está cercado por circunstâncias? Essas circunstâncias têm te dominado dessa forma. Comece a dizer: eu vou esperar em Deus. Eu espero em Deus. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu socorro, Ele é o meu ajudador, Ele é o Deus que vai mudar a minha história. A palavra de Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu recebo do Espírito Santo agora o alívio na minha alma. Eu recebo do Espírito Santo agora a paz que excede todo entendimento. Eu ainda o louvarei, a Ele auxílio e Deus meu. Eu ainda vou contar da grande obra do Senhor na minha vida. Muitos falavam para Davi: e o teu Deus aonde está? Cadê o seu Deus, irmão? Cadê o teu Deus, irmã?
abatida, não se perturbe dentro de mim. Eu espero em Deus, porque Ele é o meu auxílio. Eu o louvarei, porque a obra que Ele começou na minha vida, Ele vai completar essa obra na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, dê um glória a Deus bem alto. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Aleluia. Eu vou te dizer, isso tem sido um exercício para mim. Porque muitas vezes, né? As coisas às vezes mudam abruptamente. Às vezes você não tem nem tempo de processar direito algumas informações. Nossa alma se adoece, mas eu tenho um direito. Eu tenho autoridade no mundo espiritual para dar ordem à minha alma, para falar com ela. Eu não vou ficar assim. Estou deprimido. Por que você está deprimido, minha alma? Você está em depressão. Quem aqui já viveu o milagre de Jesus na sua vida? Não é que Ele terminou com você? Terminou com você ainda não? Terminou não. Deus que fez vai fazer de novo. Deus que já operou muitas vezes, operará muitas e muitas outras vezes. Pode ter certeza disso. Ele é fiel. A mão dele não está encolhida para que não possa livrar. Nem surdo o ouvido dele para que não possa salvar. Eu estou na casa do Vitor, casa das gravidinhas. E eu fiquei lembrando, eu ter filho longe da família não é brincadeira, né? Eu me lembrei da nascimento de Esther aqui, no mês de fevereiro, nasceu 15 de fevereiro, friaca, terrível, você entendeu? E não é fácil, mas passou. Deus cuidou de tudo. Como Deus é fiel, como Deus cuida de coisas que a gente já passou na vida. Você olha para trás e você fala assim: uau, como Deus é fiel. Estou olhando aqui para minha amiga Ana Paula Araújo, quantas histórias, né? Quantos episódios, né? Ana Paula, Marcela, com meus irmãos aqui, são fundadores dessa igreja desde o início, das primeiras reuniões, né? Ana Paula, acho que a gente conheceu a Ana Paula nas primeiras atividades da igreja externas, que tinha muito no Hyde Park fazer piquenique. Conhecemos a Ana Paula lá e tal. Sabe quantas coisas que já aconteceram? Você faz uma retrospectiva nesses 10 anos quase que a igreja existe. Quantas coisas Deus fez, mas Ele não terminou. Deus ainda tem muito para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Ele da Marcelinha, a pastora Marcela, chegou aqui mais jovem ainda do que era. Eu ia falar, chegou aqui jovenzinha, era brava. Mais jovem do que era, luta, falava inglês muito bem, como sempre falou, passaporte europeu, a relação da menina no começo, as lutas, dificuldades, multiplicação. Passou uns dias, uns meses lá em casa, chegava lá, que bom, muito obrigado por você ter brincado com a gente, mas não é dessa vez, eu fiz uma coleção. Aí Deus abriu portas para ela, Deus fez coisas para a vida dela, que eu nem imaginava que você vai botar um galã desse aí na tua vida, passada com Ramon, desenvolvimento, cheio de óleo de espírito. Você nem imagina, você está no meio, você está cercado ali, você fala, vou morrer, não, eu não vou morrer. Eu vou falar aquele texto do Salmo 118, não lembro qual versículo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Cada um de nós aqui temos histórias, irmãos. Você sabe de onde Deus te tirou. Talvez você esteja hoje cercado, talvez você esteja hoje angustiado, talvez você esteja hoje com ameaças, com pressão na tua vida, mas espera em Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida, e essa palavra é poderosa para se cumprir. Não importa qual seja a sua circunstância. Mas tem um quarto tipo de pessoa, que aí são 4. Eu falei de 3, do rei, do profeta Eliseu, do capitão. Mas segundo Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4, tem outro tipo de pessoas aqui, talvez considere necessário citá-las. O que eu conto aqui para mim hoje é o Eliseu ter escutado a voz de Deus no momento de angústia. Mas aqui tem uma citação que a gente não pode deixar ela passar, o versículo 3 e 4 do capítulo 7 de segundo Reis. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para quem estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver,
viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Puxa, como esses leprosos, o testemunho deles fala no meu coração. Sabe, talvez você já leu esse texto muitas vezes, mas deixa o Espírito de Deus falar no teu coração hoje. Sabe, se tinha alguém que tinha motivo para estar desanimado, era os leprosos. Porque antes até do sítio, eles eram alguém tão assim, indiferentes, que eles ficavam na porta da cidade. Nem os sírios queriam eles, e os de Israel também não queriam eles. Eles estavam na porta da cidade, esperando a morte chegar. Literalmente, esperando a morte chegar. Mas um cutuca o outro e diz: o que vai ficar fazendo aqui? Se ficar quente, morre, não é? Se entrar também de morre, não tem nada para comer nessa terra. Mas se a gente tentar pode ser que dê certo. Se não der certo, morto por morto, pelo menos tentamos, fizemos alguma coisa. Quando eu estava no período de decisão de mudar daqui do Reino Unido, embora lá para o Brasil, para Recife, e aí você bota muita coisa na balança, você ora, primeira coisa é a vontade de Deus. Em primeiro lugar, se Deus confirma, se Deus confirma a preocupação com a igreja daqui, que graças a Deus Deus tem cuidado e vai cuidar cada dia mais. Glorifico a Deus. Às vezes as pessoas ficam até, como isso é muito saudosista. Não, Deus me deu o privilégio de caminhar com pessoas aqui nesse lugar, e para mim foi um marco na minha vida e na vida da minha esposa, de ver as coisas que Deus fez aqui, e eu tenho descoberto ao longo dos 16 anos que eu sou pastor, que não é muito natural você servir a Deus junto com uma equipe desprovida de vaidade, de competição, pessoas que amam a Deus, que servem a Deus por amor, sem querer pisar na cabeça do outro para subir. Isso não é muito comum. Isso, infelizmente, Deus deu isso a esse lugar. Eu glorifico ao Senhor por isso. Deus deu isso a vocês não sabem o quanto especiais ou preciosos vocês são, vocês não têm noção, entendeu? Então coloca tudo diante de Deus e vamos lá e coisa e tal. Mas Deus um dia falou no meu coração uma coisa que até eu nunca esqueci. Usou o irmão Leito Queitinho, um dos pastores, e ele falou assim: em 10 anos nós nos arrependeremos muito mais das coisas que nós não fizemos do que pelas coisas que nós tentamos fazer. O arrependimento ao longo do tempo é muito maior que você ter tido uma oportunidade, ainda que ela não fosse 100% segura, porque nada na nossa vida é 100% seguro. A única segurança que a gente tem é o Senhor. O resto, irmão, passa. Você quem imaginaria que a gente ia ficar vendo português mandando currículo para o Brasil, espanhol procurando emprego no Brasil? Quando você imaginasse, não imagina isso, que tem acontecido. Muitos portugueses, muitos espanhóis procurando emprego no Brasil à torta e direito. Inglês mais ou menos, mas espanhóis e portugueses, você não imaginava, você via sempre um fluxo contrário. Um monte de brasileiros sendo deportado para a Espanha, sendo deportado. Então muda, irmão. Quem imaginaria? Quem imaginaria o colapso financeiro que nós temos visto em tantas nações, instituições tão sólidas? Nada é garantido. Mas o fato aqui, irmãos, é o seguinte: tem coisa que, se você ficar nessa paralisia, caso como bicicleta, você não vai casar nem comprar bicicleta. Se você fica nessa parte, tem ou não tem? É porque aqui está ruim, nada pior. Mas aqui pelo menos vai ter uma morte digna. A gente vai morrer de morte morrida em vez de morte matada. Está traduzindo, que me perdoe. Entendeu? Pelo menos aqui vai morrer sozinho, lá vão matar a gente. É melhor morte morrida do que morte matada. Então, eles tiveram atitude, tiveram disposição. Sabe, às vezes a gente está esperando o mar se abrir para te dar um passo, mas na Bíblia a gente dá o passo e o mar começa a se abrir. Sabe, nós precisamos vencer a paralisia, vencer a estagnação. Mas é importante o que? Eu ouvir a voz de Deus, não é? Eu não estou falando assim, você tem que sair indiscriminadamente fazendo besteira. Não, eu orei muito. Os líderes aqui da igreja, os pastores sabem. Foi um processo assim, de tipo 1 mês, 2 eu fui para o Brasil. Não, foi um processo longo, um processo desgastante até. Muitas viagens para o Brasil, que não suportava, teve que ir para lá, coisa e tal. Isso eu me arrependo, sabe? Em algumas coisas aqui é muito melhor do que lá, outras lá é muito melhor do que aqui. Quinta-feira passada, estava no chalé lá perto de Galinhas, tomando água de fogo. E aí, bem na varanda assim do quarto de uma rede, eu deitado ali, ficava vendo amanhecer, o pôr do sol, tudo ali, um negócio terrível, você entendeu? Temperatura altíssima, 30 graus, água de coco gelado.
sabe, esperando sei lá o que ia acontecer. Talvez seja de você ouvir a voz de Deus, tomar atitude na tua vida em nome de Jesus. Sabe, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mesmo que você esteja sitiado, mesmo que você esteja, sabe, em uma situação não muito fácil, no meio da guerra, Deus fala conosco. No meio da maior batalha, a cabeça está latindo, rugindo, vou cortar tua cabeça, vou te matar, vou acabar com você. Você pode escutar a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tudo que eu preciso é de 24 horas para mudar completamente a tua história. Tudo que eu preciso é de uma semana e a tua sorte pode ser mudada. Porque quando nós lemos aqui, depois você lê o capítulo 7, Deus fez os sírios escutarem o barulho de exército, de cavalos, e os sírios ficaram apavorados, saíram e deixaram as tendas do jeito que estavam. E os 4 leprosos, quando vão lá, são as tendas vazias de pessoas humanas, mas cheias de farinha, cheias de alimento, animais, e a profecia se cumpriu. Em 24 horas mais ou menos, a situação estava mudada. Eu não estou aqui falando que Deus me disse que em 24 horas a minha sorte vai estar mudada ou a tua. Deus me falou isso. Deus me falou, eu sou poderoso para fazer. O tempo Cronos é nosso, o tempo Kairos, o tempo é de Deus, é a estação de Deus, é o momento de Deus. Deus fala assim, ó, é agora. E pode ser a véspera do carnaval, pode ser a véspera do aniversário da rainha, pode ser um solstício de inverno, de verão, seja lá o que for. O tempo é de Deus. E quando a hora de Deus chega, não tem capeta, não tem Ciro, não tem boca maldita, não tem nada que possa impedir o agir de Deus nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Então alegre o teu coração essa manhã, fortifique o teu coração em Deus, saia daqui hoje cheio do gozo do Espírito Santo na tua vida. E se amanhã a tristeza bater na tua porta, você vai falar, por que está batido a minha alma? Por que você está se esmorecendo de novo? Eu tomei uma decisão, eu vou esperar em Deus, porque eu ainda vou louvar, eu ainda vou glorificar, eu ainda vou contar da grande obra do Senhor na minha vida, nesta área que me aflige, que me angustia, que me aflige hoje, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio nisso no fundo do meu coração. O desejo do meu coração é que você saia daqui hoje, uma semana maravilhosa. Sentir o frio batendo no seu careca, que são os ouvidos aqui de aleluia, oh, glória. Entendeu? Glorifica o Senhor nesse dia. Exalte o teu Deus, porque basta uma palavra, uma única palavra, e o coração mais duro da tua família se aquebranta, ele fica crente. Não sei quem se converteu. Quem? Ele lá? É, ele lá se converteu. Alguém quer milagre de Deus, irmão? Se Deus pegou você, quem é que Deus não pega, meu filho? Se Deus não ajeita em você, ninguém que Deus não dá jeito. Eu que diga. Ele é Deus maravilhoso. Por que você fechar os seus olhos? Vamos orar nesse momento. Vamos colocar as nossas vidas na presença do Senhor. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus traga equilíbrio à nossa alma, ao nosso espírito, aos nossos pensamentos. Talvez você entrou aqui hoje, meu irmão, angustiado. Talvez você entrou hoje aqui, sabe, com a cabeça a 1 milhão de quilômetros por hora, pensando em tantas coisas. Talvez você acordou hoje que nem o rei de Israel. O culpado é ele, o culpado é ela. Ele é culpado de tudo, eu vou dar um jeito nisso, eu vou dar um jeito nisso agora. Sabe o Espírito Santo, me ajude, Senhor. Me ajude em nome de Jesus. Renova a minha fé. Talvez você esteja aqui como aquele capitão, cansado. Sabe, aquele capitão via as reuniões do rei, sabia que a coisa lá em Samaria estava preta. Estavam comendo cabeça de jumento, esterco de pombas. Sabia que a coisa estava feia. Aquele capitão se transformou numa pessoa amarga, incrédula. Quantas vezes nós estamos ficando assim? A amargura vai entrando no nosso coração, a tristeza vai tomando conta da nossa vida. A gente escuta às vezes a palavra de Deus, a gente já tem uma crítica, já tem um argumento, não é bem assim, porque ainda que se Deus fizesse janelas no céu, não seria assim. Você crê no milagre ou não crê no milagre? Opte por crer no milagre. Diga para o Senhor, eu quero crer, eu quero crer.
preciso crer nesse milagre, eu preciso crer, Senhor, na tua intervenção. Eu preciso crer, Pai, que esse cerco, que essa angústia que dura tanto tempo, Senhor, que eu já fiz tanto e não consegui mudar nada, o Senhor precisa de apenas uma palavra, o Senhor precisa de apenas um toque, o Senhor precisa de apenas um dia para mudar a minha história. Me ajuda a crer nisso, Espírito Santo. Peça isso para o Espírito Santo. Me ajuda a escutar a tua voz, como Eliseu escutou, Senhor. Me ajuda a ter disposição e ânimo para me levantar, Senhor, como aqueles leprosos tiveram. Me ajuda a vencer, Pai, essa estagnação da minha vida. Eu me sinto amarrado, me sinto preso. E cada hora que eu penso em tomar uma atitude, Senhor, parece que eu já tentei tomar ela antes, não deu certo, eu me sinto todo. Eu me sinto às vezes meio, irresponsável. Não, Senhor, melhor eu tentar que ficar sentado sem tentar. E dá força para lutar mais uma vez. E dá força, Senhor, porque eu creio, Pai. E quando nós começamos a marchar, quando nós começamos a andar, o Senhor muda a nossa história, o Senhor transforma as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar. Enche as nossas vidas, enche os nossos corações. Faz a tua obra de maneira poderosa nas nossas vidas. Nesta manhã te pedimos em nome de Jesus. Continue orando. Se está alguém aqui hoje pela primeira vez, ou pela segunda vez, terceira, eu não sei, mas você não tomou uma atitude na sua vida, talvez a mais importante atitude da sua vida, de entregar a tua vida a Jesus, de falar: Senhor, hoje eu quero tomar uma atitude, eu quero entregar o meu caminho a Ti, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, eu quero confiar em Ti, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Quero que o Senhor perdoe, Senhor, todas as minhas falhas nesta manhã. Que o Senhor estabeleça um novo tempo, porque a palavra de Deus diz: os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém aqui quer tomar essa atitude hoje, é o seu lugar mesmo. Apenas faça um sinal com a tua mão, quero dar para você. Se alguém que hoje quer falar assim: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, seja Senhor da minha vida. Onde você estiver, eu quero dar para você. Se caso você não tenha tomado essa atitude antes, alguém aqui que queira tomar essa atitude hoje, levante a sua mão. Eu não vou insistir, vou perguntar só mais uma vez. Eu vou entender que todos aqui já são do Senhor. Então eu queria que todos ficassem em pé em nome de Jesus Cristo, para que nós tivéssemos um momento de intercessão, um momento de oração. Ainda é 15 para 1, nós temos tempo. Todos aqui estão dispostos a orar um pouco, Senhor. Coloque a mão no teu coração, irmão. Coloque a mão no teu coração agora. Eu não queria que você ficasse só escutando a minha oração, que você orasse. Sabe, eu não queria que você ficasse escutando a minha oração. Eu vou estar orando, mas eu queria que você orasse. Você fala: por que está batido a minha alma? Por que esmorece dentro em mim? Confia em Deus. Eu espero em Deus, porque ainda o louvarei. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Ainda que eu não enxergue, ainda que eu não veja, ainda que humanamente falando seja impossível, o Senhor tem uma palavra para a minha vida. Tu és poderoso para em 24 horas mudar a minha história. Tu és poderoso para fazer na minha vida em um dia, em uma semana, o que não aconteceu em um ano, na minha vida inteira. Tu és poderoso para tocar e curar. Tu és poderoso para tocar e abrir portas que estão fechadas. Tu és poderoso para tocar, Senhor, pessoas que aparentemente não mudam e o Senhor transformar e mudar. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós agora. Vem sobre a tua igreja nesse momento. Restaura, Senhor, fortalece, restaura os cansados, revigora, Senhor, aqueles, meu Deus, que se encontram, meu Pai, às vezes por um fio, pessoas que estão quase largando tudo. Você ouviu a palavra do Senhor nesta manhã, você não vai desistir, você está escutando a palavra de Deus para a tua vida hoje. Amanhã o Senhor pode fazer milagres nas suas vidas, ainda hoje você pode viver milagres do Senhor na tua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ó Espírito de Deus, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, Senhor. Fala conosco, ministra, Senhor, o nosso coração. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. O Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece as nossas vidas. Vem, Espírito de Deus, enche as nossas vidas da sua glória, da sua unção, que a tua Shekinah, Senhor, enche esse lugar agora de Deus.
Sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra, Senhor, porque quando Eliseu trouxe aquela palavra ao rei, foi o teu Espírito que falou o coração de Eliseu. E eu declaro sobre a tua vida agora. Ouça a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito Santo ao teu coração. Ouça a voz do Senhor sobre a tua vida. Ouça aquilo que o Espírito diz ao teu coração. Não é mais a tua alma, não é mais os teus sentimentos em conflito que te falam. É o teu Espírito. É o Espírito Santo, é o teu Espírito que fala com você agora. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos de maneira poderosa, de maneira sobrenatural. Dá-nos uma semana, Senhor, maravilhosa na tua presença. Dá-nos uma semana, Senhor, onde o teu Espírito, Senhor, ministrará ao nosso coração coisas grandes, coisas profundas. E nós sabemos, Pai, a mudança, a transformação que há anos temos esperado está diante de ti. Irmão, eu falo para você, há pessoas aqui que têm esperado por uma transformação, por mudança há anos, e que o diabo estava trabalhando no teu coração, ser como o coração do capitão, duro, incrédulo, resistente. Mas o Senhor hoje está te falando, repreenda esse sentimento no teu coração. Eu já vi muitas coisas, eu já passei por muitas coisas, aquele capitão também já tinha passado. Tenha um coração sensível como de Eliseu. Ouça a voz do Espírito Santo para a tua vida. Ouça a voz do Senhor para a tua vida. Ouça aquilo que Deus tem preparado para você. Porque o sentimento passa, as lutas passam, a palavra de Deus permanece e se cumpre nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você quer, dê uma salva de palmas de glória ao Senhor. Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Leve no coração essa palavra e coloque em prática. E o Senhor certamente fará grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. Quero convidar você mais uma vez para estar conosco na terça-feira lá nesse Brasileiro. O Bispo Marcelo também estará ministrando a palavra. Você tenha um tempo precioso, um tempo de vitórias, você possa curtir o seu coração o trabalhar de Deus, e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces, ternas, ricas consolações do seu Santo Espírito estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre toda a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Vá na paz, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.